Nós hoje somos confrontados com uma série de ameaças de redução de financiamento, de orçamentos de diversas instituições internacionais. Olhando para os anos precedentes, constatamos que os Estados Unidos ameaçaram, mais que uma vez, reduzir o financiamento das Nações Unidas. Aliás, Donald Trump, no seu discurso preferido em dezembro de 2019, na ONU, afirmou que o futuro não pertencia aos globalistas. Neste contexto, o que eu lhe queria perguntar era se acredita que as Nações Unidas e a sua ideia fundacional conseguirão prevalecer sem o apoio institucional ou financeiro americano. Há várias coisas. É verdade que eu acho que estamos e que passamos e que enfrentamos um período onde o multilateralismo não é necessariamente a ideia mais popular neste momento. E o Donald Trump, evidentemente, é o apanágio maior dessa tendência, mas evidentemente tem havido outros comentários até na Europa e, por exemplo, no Brasil com o Bolsonaro, etc. Eu acho que é evidentemente uma tendência que vai passar. Não sei muito bem quando, não sei se será para o ano, se será daqui a 5 anos. E até acho que vai passar de uma forma mais acelerada, como se vê exatamente agora com esta pandemia e com o Covid-19, que enfrentamos de facto problemas globais muito sérios, para além das alterações climáticas, que têm que ser geridas e enfrentadas de uma forma coletiva. Portanto, essa tendência é verdade, mas é uma coisa que eu acho que se irá dissipar a favor de uma nova importância a ações mais globais que apoiem o sistema multilateral. Agora, financiamento e Trump. O financiamento americano sob a presidência do Sr. Trump tem afetado mais o Secretariado das Nações Unidas, ou seja, tem afetado acima de tudo aquilo que é o edifício que se vê na televisão, onde funcionam os serviços centrais como o Departamento de Assuntos Políticos, o Departamento de Manutenção da Paz. Não tem afetado as agências especializadas das Nações Unidas, que têm fontes de financiamento diferentes. Por exemplo, o financiamento americano hoje mantém-se ao mesmo nível que se mantinha há 5 anos atrás para o PNUD. Não tem havido qualquer alteração nem quebra de financiamento. Eu acho que será exatamente a mesma coisa para outras agências centrais do sistema, como por exemplo a Unicef, etc. Acho que tem havido uma redução para o NFPA, que é o Fundo para a População, mas isso tem a ver com posições políticas, evidentemente, a gestão da família, a reprodução, etc., que não é popular em certos países como os Estados Unidos. Portanto, há um problema a nível do Secretariado das Nações Unidas, não há um problema de financiamento americano no conjunto do sistema das Nações Unidas e as suas agências especializadas. Portanto, isso é um ponto que as pessoas esquecem, que é importante frisar também. E, portanto, isto para dizer também que a confiança no sistema multilateral das Nações Unidas e não chegou a um ponto de fracassar por completo. É apenas em alguma... está reduzido neste momento, de fato, ao Secretariado das Nações Unidas. Não é? Muito obrigado. Vamos agora passar ao tema... Desculpe, já sei o que aqui ia dizer também. Agora, é verdade também, a última coisa em relação à tendência multilateral e global, que o sistema das Nações Unidas foi criado já há 70 anos. E, portanto, que o mundo tem mudado bastante, e vai mudar bastante, e tem mudado bastante só nos últimos 5 anos. E, portanto, é normal que tenha que haver agora uma readaptação da arquitetura das Nações Unidas. Eu acho que isso irá acontecer. É um processo difícil, porque, por muito que os Estados-membros, seja os Estados Unidos ou seja outros Estados-membros, critiquem a arquitetura das Nações Unidas, todos têm preferências por certas unidades, certas agências e certos departamentos. E, portanto, questionar a arquitetura institucional e organizacional das Nações Unidas é um problema para os Estados-membros. Por muito que o queiram, há uma contradição entre o querer mudar e adaptar o sistema e, ao mesmo tempo, tentar proteger aquilo que são as suas áreas preferidas, onde tem nacionais e diplomatas ou políticos nacionais que estejam a gerir essas mesmas unidades. Portanto, há essa contradição no processo de reforma. Contudo, como vemos agora, o mundo está a mudar muito rapidamente, com sérios problemas, e sou forte a opinião que esse processo de rever a estrutura das Nações Unidas, que já começou, afinal de cabo, um bocado, irá ser um processo que vai acelerar nos próximos anos. E sei que com as comemorações dos 70 anos da ONU, este ano, mais tarde, acho eu,
vai haver também, vai ser lançado um grande debate público sobre exatamente o que é que devem ser as prioridades da organização, qual é a relevância da organização. Eu acho que isto é um bom ponto de partida para haver uma discussão política entre os Estados-membros nos próximos anos que leve de fato a uma redefinição do papel e da arquitetura da organização. Muito bem. Vamos agora falar do tema que nos entra pelas televisões dentro, nas nossas casas, no trabalho, o Covid-19. É uma pandemia que está a atacar todos os continentes do globo e as medidas adotadas põem em causa os funcionamentos das economias e levam os Estados a redistribuir aquilo que iriam gastar em programas internacionais, presumimos nós, na recuperação económica e na tentativa de salvar a economia. A nossa pergunta é, neste contexto de incerteza, se pode pôr em causa alguns projetos do PNUD ou se já está a pôr em causa com algum projeto que tenha sido adiado ou que tenha sido até cancelado. E queríamos saber se realmente essa crise está também a afetar as vossas missões, os vossos projetos. Sim, não, obrigado. É de facto um desafio muito grande, no conjunto dos Estados Árabes, especialmente naqueles que enfrentam aquelas graves crises internas ou de conflito, ou política, ou social, económico, ou um conjunto dessas três. E nós estimamos que no seu conjunto os Estados Árabes podem perder 42 bilhões de dólares durante o curso do ano, devido ao coronavírus. Agora, em termos de projetos, neste momento ainda não sentimos qualquer restrição orçamental, nem em relação ao orçamento atual, nem em relação aos nossos parceiros doadores. Antes, pelo contrário, tem havido um esforço muito concertado nos últimos 2 meses para ver e haver uma discussão a nível do terreno entre, no nosso caso, o PNUD e doadores, para ver como é que se adaptam certos projetos e como é que se reencaminham certos fundos exatamente para poder fazer face aos efeitos socioeconómicos do Covid-19. E tenho a dizer também tem havido um esforço mesmo dentro da organização para rever os orçamentos e se criar um orçamento especial até logo o mês passado no valor de 30 milhões de dólares, que foi repartido para permitir aos vários escritórios no terreno para terem uma ação imediata na resposta aos desafios do Covid-19. E atualmente os doadores estão, diria em todos os países, aliás, abertos e a rediscutirem prioridades e novos montantes para ajudar os países a fazer face ao Covid-19. Portanto, diria que não tem sido, de facto, uma questão de reduzir orçamentos, tem sido, de facto, uma grande expressão de solidariedade internacional em reconhecer os desafios que certos países enfrentam ou os certos desafios adicionais que certos países enfrentam e que necessitam resposta da comunidade internacional. E, portanto, acho que tem sido, de facto, um grande exemplo de multilateralismo em ação, basicamente, por muito que tenham havido muitas críticas em relação a isso, como já falamos. Sim, isso é bom sinal. E dado, por exemplo, no Iraque, nós começámos o mês passado com a identificação de 25 milhões como sendo o orçamento necessário de imediato para ajudar o Iraque a fazer face tanto às capacidades do sistema sanitário para responder de imediato à pandemia, como também para começar a ver como é que se podem começar a ajudar ou a definirem políticas locais e centrais de apoio às populações mais vulneráveis e que são evidentemente mais atingidas. E confesso que muito rapidamente se chegou aos 25 milhões de euros e, portanto, isso de facto é algo extremamente positivo para a comunidade internacional. Sem dúvida. A minha pergunta também vai um bocado nesse segmento das populações mais vulneráveis. Existem globalmente 30 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. Se antes as condições nestes próprios campos e nas comunidades em si já era dramática, como é que acha que agora vai ser o desfecho? Já percebi que
que estão-se a movimentar e que já existem bastantes organizações que continuaram o seu trabalho mesmo contra o Covid. Mas de certeza que se calhar no final o desfecho já vai ser um bocadinho, esperemos que não tão mau, não é? Mas as condições não serão sempre... É uma boa pergunta, Rita. Eu não sei se alguém pode, neste momento, dizer qual é que vai ser o desfecho. Agora, que tem havido uma resposta muito rápida, até por parte também dos colegas humanitários, etc., nos campos e em relação a refugiados ou a deslocados internos, tem havido. Nós temos nos países árabes cerca de 55 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária diariamente, estejam em campos, estejam refugiados ou deslocados, ou populações vulneráveis, por exemplo, no interior da Síria. E, portanto, há evidentemente a existência de uma pandemia como a Covid-19 face a países que tenham não só fracas como quase inexistentes capacidades sanitárias é preocupante. Uma das situações mais preocupantes tem sido Idlib, no nordeste da Síria. Evidentemente que há uma concentração muito grande de vários milhões de pessoas num espaço muito pequeno e uma alta percentagem de deslocados e refugiados e, portanto, mas até agora, evidentemente com todo o apoio internacional dado precisamente pelos colegas humanitários, tem sido uma situação que se tem controlado. Portanto, isso eu acho que é uma boa notícia. E isto já passaram 2 meses e tem sido importante para ter uma situação controlada e gerida e que se mantenha assim. Portanto, estamos à espera que seja um fim sem grandes dramatismos e que se mantenha controlado. Ok, boa, ainda bem. Eu até diria, no fundo, o mais preocupante com o Covid-19, evidentemente, o número de casos nos países árabes é relativamente pequeno em comparação à Europa, até à América Latina, de momento. O grande problema, de facto, do Covid-19 será o impacto que tem a nível socioeconómico para países que já enfrentam grandes graus de pobreza, países com instabilidade política e crises socioeconómicas. Eu acho que a recuperação agora deste cenário é que será, sem dúvida, a questão mais premente importante para o mundo árabe. Aqui estas perguntas, eu agora vou fazer outra vez um desvio geográfico e queria lhe perguntar se Portugal, ao longo dos últimos anos, vindo a receber uma série de refugiados que procuram a Europa para fugir das situações calamitosas que estão nos seus países, gostaríamos era de saber de que forma é que avalia a contribuição portuguesa neste esforço de acolhimento de refugiados. É difícil porque não lido propriamente com a situação de refugiado. O que eu posso dizer é que tem sido visto com muito bons olhos e de uma forma muito positiva. Lembro-me que o mês passado, quando evidentemente Portugal começou com o confinamento devido ao coronavírus, que o anúncio pelo Primeiro-Ministro de Portugal iria legalizar temporariamente estrangeiros que estivessem em Portugal, mas sem autorização, foi algo que foi extremamente positivo e que teve eco a nível global. No geral, eu acho que Portugal tem sido visto de uma forma muito positiva no que diz respeito ao acolhimento de refugiados em Portugal. Muito obrigado. E chegamos assim ao Aliás, fim só da... para dizer, vocês viram há um ex-secretário-geral da ONU assistente nórdico, não me recordo agora do nome do senhor, mas que é o chefe do Norwegian Refugee Council, que até chegou a fazer um tweet a dizer que a liderança moral tinha passado dos Estados Unidos para Portugal, que foi interessante. E estes são os exemplos que são importantes lá fora e que nós tínhamos falado há pouco. É sempre importante que Portugal saia valorizado. Chegamos assim ao fim das nossas perguntas. Ótimo. Da minha parte, muito obrigado pela sua participação e pela forma como acedeu, e como a Rita também já disse no início, acedeu facilmente a esta entrevista. E bom foi saber muita informação que nós aqui não temos, se calhar, a possibilidade de ter, e quem está por dentro. Portanto, muito obrigado. Da minha parte. Nada, foi um prazer. Do Elísio e da Rita. Tenho respondido às questões. Se houver mais qualquer coisa, então enviem um e-mail ou